Fala pessoal, meu nome é Henrique. Hoje eu vou fazer aqui uma pequena análise sobre o balanço do primeiro trimestre de 2020 da Odontoprev. Tô sempre lembrando, eu sou um investidor individual, sou investidor amador, não vai ter nenhuma recomendação, isso aqui vai ser só minha opinião pessoal. Vou mostrar alguns dos indicadores que eu uso para analisar os balanços, né? Eu vou falar até um pouco da minha visão, né? O que é que eu penso em relação à companhia. E é isso, espero que vocês gostem. Bom, pessoal, já entrando aqui no resultado do primeiro trimestre de 2020 da Odontoprev, né? Antes, eu só queria destacar aqui essa medalhinha Great Place to Work, né? Uma coisa que eu considero importante, né? Apesar de ser uma besteira, mas que isso representa como uma empresa é um lugar bom para os funcionários, né? E nenhuma empresa que os funcionários não estejam todos direcionados para um objetivo comum, a gente sabe que isso aí não dá certo se não estiver alinhado, né? Bom, agora falando sobre a empresa em si, é a maior operadora de planos odontológicos do Brasil. Ela já traz aqui entre os principais destaques a adição líquida de 64 mil novos beneficiários, provisões pontuais que elevaram a sinistralidade individual, menor despesa de comercialização e um lucro que subiu em relação ao último trimestre. Mas eu não quero me focar muito nesses destaques, porque os destaques não são muito completos, né? O ideal é sempre a gente ver de fato no relatório. Em relação ao efeito do Covid, esse resultado não tem grandes efeitos do Covid-19 ainda, principalmente porque a maioria dos serviços ligados à Odontoprev se mantiveram funcionando até o final de março. E outra coisa que demora um pouco, vamos dizer assim, para os resultados serem consolidados na empresa, né? Isso é uma coisa que até a própria empresa falou na teleconferência, né? Que a seguradora ela tem que fazer toda a análise, né, dos procedimentos e tudo mais. Isso aí acaba demorando alguns dias. Então, o Covid ainda não tem efeito nesse resultado. Mas eu vou falar um pouquinho sobre ele depois. Foi uma coisa que acho que me deixou mais animado nesse resultado, foi o caixa. Chegaram ao maior fluxo de caixa desde o IPO, chegando aí a 670 milhões de reais de caixa, que é muito importante, principalmente porque a empresa não tem dívida, ela tem zero de dívida. Ou seja, ela tem um caixa líquido, né, de 672 milhões que pode usar quando necessário. O que é que isso representa nesse momento de coronavírus? Coronavírus, você vai ter uma diminuição de receitas, possivelmente diminuição de lucros, podendo ter prejuízos, completamente plausível, e provavelmente queima de caixa. Se você tiver um caixa bom, ótimo. Se no caso a empresa ela não tem dívida, né? Se ela tivesse uma dívida, um passivo circulante que tivesse que pagar agora, né, em 12 meses, seria muito ruim. Porque se você não está tendo uma receita, você vai ter que pagar sua dívida com caixa, você vai estar queimando caixa. E a empresa, nesse caso, não tem, ou seja, ela tem esse caixa para, de fato, se reestruturar durante esse período, que para mim é extremamente interessante. Que quando a gente compara a receita operacional da empresa, a gente vê que ela teve um aumento em relação ao mesmo período do ano passado, que é interessante. A gente também vê que teve um aumento do custo de serviços, principalmente em relação a provisões, né? Essas provisões que são relacionadas principalmente aos planos individuais de alta renda. E essas provisões seriam aí devido a procedimentos que provavelmente não vão ser concluídos, que a empresa vem fazendo esse ajuste desde o terceiro trimestre de 2019, né? Foi dito na conferência, isso foi um ponto que foi bastante debatido na conferência, essas provisões. Acho que a empresa acredita que a partir de junho e julho seja normalizado. E aqui, em resumo, eles trazem um lucro líquido de 75 milhões de reais, né, que teve uma diminuição de 22 milhões de reais em relação ao ano passado. Uma coisa que as pessoas podem achar uma besteira, mas que eu acho extremamente interessante e mostra um pouco da cultura da empresa, é a questão de como eles têm aumentado o número de funcionários de call center. Parece ligar para os seus clientes também, porque ninguém merece ficar ouvindo musiquinha e voz de robô pelo celular, né? Obviamente, existem alguns funcionários que às vezes também estressam a gente, mas, em geral, eles conseguem resolver, né, de maneira mais rápida, mais ágil, menos estressante do que o sistema automatizado, né?
a gente vê um aumento da receita operacional líquida da empresa, né? Foi um aumento aí não tão grande, mas que a gente vê que a empresa consegue manter esse aumento aí da receita líquida constante aí desde 2014, com um CAGR de aí 8,9%, né? E uma receita líquida aí de mais 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os segmentos da empresa, né, que são corporativo, PME e planos individuais. Só vai ser de forma bem resumida mesmo. Porque eu quero falar mais sobre algumas observações sobre isso, e não de fato sobre a receita líquida. A gente vê que a receita principalmente vem dos planos corporativos, né, porque nesse cenário de coronavírus a gente pode ver uma diminuição principalmente dos planos individuais. Porém, a gente também vai ver uma redução dos planos PME e dos planos corporativos, até porque vão ter demissões, vão ter falências, vão ter suspensões. Então, assim, vai ter diminuição na receita e nos planos ativos, né? Só que acho que provavelmente os corporativos, né, por terem também grandes empresas envolvidas, pode ser que tenha uma diminuição um pouco menor do que os outros dois. E agora falando sobre a carteira total de beneficiários, é interessante a gente observar que foi uma adição de 64 mil novas vidas no trimestre. Ou seja, foi o melhor desempenho sazonal desde 2012. É como a gente pode ver aqui embaixo, né, foi o melhor desempenho, até de certa forma, consideravelmente, quando a gente compara com o do ano passado, por exemplo, onde teve inclusive uma perda de 11 mil beneficiários. E agora a gente vai ter uma adição de 64 mil, tendo um acumulado aí de 244 nos últimos 12 meses. Bom, agora falando sobre custo de serviço e sinistralidade. O que é a sinistralidade? A sinistralidade nada mais é do que o uso do serviço por parte do beneficiário, que vai ser custeado pela seguradora. A gente vê que teve um aumento de pouco mais de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Porém, é bom a gente destacar que não tem o efeito do coronavírus aqui. O que vai acontecer provavelmente no próximo exercício vai ser uma observação da diminuição desse custo de sinistralidade, porque provavelmente vão ser menos usados os serviços. Vai ter uma diminuição tanto de receita, mas também vai ter uma diminuição de custos no próximo exercício, provavelmente. E agora falando sobre o EBITDA, né, a gente vê aqui que ele teve uma diminuição aí de mais ou menos 30 milhões em relação ao último período, mas ainda assim conseguiu se manter com uma margem de 24,7%, que a gente pode considerar uma boa margem, apesar da queda. E aqui a gente vê que a empresa ela vem tendo lucro líquido constante há alguns anos. Tem um CAGR aí de 5,9%, né, e vem mantendo uma boa margem aí, né, de 14% esse ano. E agora entrando aí na parte dos dividendos, né, que é a distribuição do lucro ao acionista, eles fizeram algumas distribuições já no início do ano, logo no dia 8 de janeiro, além disso também no dia 4 de abril, e tem mais duas aí programadas, uma para o dia 3 de julho e outra para o dia 7 de outubro, perdão. Quando a gente vai somando aí esses quatro distribuições, a gente chega aí a mais ou menos no valor de hoje da ação, a aproximadamente 1% de dividend yield. Mas lembrando sempre que esse ano provavelmente a gente vai ver diminuições nos dividendos de todas as empresas pelo fato de elas estarem tentando preservar a caixa, pelos fatores que eu falei mais cedo no vídeo. Para finalizar aqui o balanço objetivo, né, da empresa, aqui só uma informação relevante, né, para nós, foi que uma gestora inglesa chamada Genesis Investment, ela atingiu 5,19% das ações da Odontoprev, né? Isso aí foi no dia 12 de maio, informado esse comunicado aí. Ela agora tem 26.669.880 ações ordinárias da empresa, que na cotação do dia valiam 408 milhões de reais. A gestora disse que esse é principalmente para investimento, né? Ela não tem interesse em mexer na composição acionária da empresa. Sempre interessante a gente ficar olhando, né, esses grandes players do mercado, para onde eles vão. Interessante ficar de olho. Bom, agora que a gente já viu aí um pouco dos indicadores, falou um pouco sobre a empresa, né, viu? Eu queria falar um pouco sobre o que eu penso sobre a empresa, né? Eu tenho algumas ações da empresa, né? Obviamente não é
uma grande posição, mas como acionista, o que é que eu acho da empresa? Eu acho que é uma empresa extremamente organizada, é uma empresa que tem um bom caixa, né, que sempre teve o caixa aí como uma das suas vitórias, vamos dizer assim, é o fato de não ter dívida, o que é muito bom. Eu sempre bato nessa tecla. Nesse período é extremamente importante você ter caixa e você não ter dívida, principalmente passivo circulante, né, que são aqueles de curto prazo. O que é importante também destacar é que aqui no Brasil o setor de seguros ele ainda é pouco penetrado, ou seja, ainda teria muito espaço para crescer. Só que, obviamente, com essa crise, com essa situação, vai ter uma retração do setor, assim como de todos os outros setores da economia. Isso que para mim é um pouco preocupante, né? Porque aqui é minha opinião, de fato, eu não estou aqui para fazer propaganda da empresa nem nada. O que me preocupa é que hoje, né, no ideal da população brasileira, principalmente, a odontologia não vem muito como alguma coisa puramente de saúde, vamos dizer assim, né? Como deveria ser. Ela vem hoje com um caráter muito estético, né? E se os seguros já vão ser afetados pela diminuição do poder de compra da população, o seguro odontológico pode ser que seja um dos principais afetados por isso, por ser considerado uma não prioridade para esses usuários, né? Outra coisa que me preocupa é o fato de que, no momento que for conveniente para os planos de saúde, já de maior abrangência, né, os planos médicos, que alguns têm sim já um setor odontológico, mas pouco explorado, pode ser que a gente veja grandes players do mercado de seguros entrando como grandes concorrentes da Odontoprev, que pode dificultar ainda mais esse mercado, né? Isso é uma coisa que eu penso bastante. E no momento que esses grandes players entrarem, como é que vai ser? Porque é muito mais fácil para alguém vender alguma coisa para alguém que já é seu cliente. É porque hoje, apesar do crescimento dos beneficiários nos seguros odontológicos e a diminuição nos beneficiários de seguro de saúde médico, vamos dizer assim, você tem ainda, em números absolutos, um número bem maior de pessoas que estão sendo cobertas por esse seguro de medicina, seguro médico, vamos dizer assim, né? O que termina sendo muito mais fácil para esses seguros venderem para seus clientes do que você conseguir captar novos clientes, que seria o caso da Odontoprev. O que para mim é importante nesse período vai ser como a empresa vai conseguir gerir esse caixa, porque a gente não sabe em quanto tempo vai ter uma retomada da economia e vai ter uma retomada da receita. Importante salientar também que a sinistralidade vai tender a estar mais baixa, porque o serviço vai estar sendo menos usado, o que vai pelo menos contrabalancear um pouco as receitas e os custos da empresa. Mas é isso, eu acho que é uma empresa muito organizada, extremamente bem gerida, mas que depende de fatores que muitas vezes fogem ao seu poder. Bom, é isso, pessoal. Estou finalizando aqui o vídeo. Espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Foi um pouco diferente do meu vídeo anterior. Esse foi uma coisa um pouco mais dinâmica, onde eu pude dar minha opinião, onde eu trouxe alguns outros fatos, com outros pensamentos, alguns outros insights, né? Eu tento sempre trazer esses balanços de uma forma clara, porque isso foi uma coisa que eu sentia muita falta no início, né, de alguém que realmente sentasse comigo, vamos olhar os balanços e tudo mais, porque isso é muito importante para o investidor, né, para saber de fato o que é que está acontecendo na empresa. Mas assim, falta às vezes alguém pegar, falar assim, vamos lá, vamos analisar junto aqui, vamos fazer. Infelizmente, como o tempo é curto, não dá para exatamente pegar sobre tudo, né, mas eu tento passar sobre o que eu acho mais importante para falar para vocês e também para mim, que eu considero mais importante. Então é isso, pessoal. Quero agradecer. Se vocês tiverem curtido aí, deixem um like aí para ajudar, para passar um feedback. Comentem aí também. Críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. E é isso, pessoal. O que é que vocês acham da empresa?
Obrigado, um abraço.